Se você é essa pessoa que até hoje está fazendo plano de ação de enfeite, aquele plano de ação que você faz, que é muito bonito para deixar como objeto de decoração, mas não para seguir de verdade para ação, chega junto que nesse vídeo, aqui nesse exato momento, eu vou te ensinar como construir um plano de ação mais sustentável, que de verdade ele vai para frente e não fica de mentirinha só servindo de enfeite. Vamos junto? E para iniciar a nossa conversa, nada mais sensato do que falar sobre a importância do plano de ação. Eu sei que muitas pessoas ainda acham que plano de ação é perda de tempo e eu sei que outras pensam que ele não serve de nenhuma forma e engessa a vida delas. Então eu separei 3 aspectos do porquê é importante a gente ter um plano de ação para você que está aí do outro lado, que pode ser uma dessas 2 pessoas. Então o primeiro aspecto, é para aquelas pessoas que acham que o plano de ação ele engessa a vida delas. O plano de ação ele tem uma grande importância de dar intenção no seu caminhar, de te dar um norte para onde você quer ir. Porque, já diria a lagarta em Alice no País das Maravilhas, se a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vai servir. E qualquer caminho, a gente ter uma possibilidade de caminho sem saber para onde ir, gera o quê? Ansiedade, gera falta de intenção nesse caminhar. E é isso que o plano de ação traz, ele traz essa intenção. Principalmente, eu chamo a atenção nesses tempos complexos que a gente vive hoje. Ter um plano de ação é você ter uma base, é ter um chão, um solo para você pisar dentro dessa sua caminhada. Então, é uma ferramenta muito importante e que pode te ajudar a ter mais saúde mental, a ter todos os benefícios que existem da gente ter um solo, uma base para pisar. E o plano de ação, o que você vai botar ali dentro, você que escolhe. Então, você pode aí botar o que quiser. E aí isso já puxa para o outro ponto, porque quando a gente não tem essa base, a gente vai estar pisando na base de alguém. Não sei se você concorda. Se eu não estou nutrindo esse solo, alguém nutriu esse solo. E aí, se eu estou pisando nele, alguém preparou ele para mim em algum momento antes, né? Então é sobre isso que eu falo quando eu falo de não terceirizar a sua liderança, a sua carreira, a sua vida, deixando o seu plano de não tendo plano de ação, então você deixa de lado suas intenções e caminha de acordo com a intenção de outra pessoa. Porque sim, não se engane. Se você hoje não tem um plano traçado, não tem intenções traçadas, você está vivendo a intenção de outras ou outra pessoa. Seja sua companheira, seu companheiro, seja o seu chefe, a sua chefe. Tem alguém aí que está colocando intenção sobre a sua vida e você está vivendo a vida dessa pessoa, você não está vivendo a sua. Então é muito importante ter um plano de ação por isso também. E um outro ponto para a gente fechar essa parte das importâncias é que um plano de ação ele vai te trazer mais clareza nesse caminhar. Quando a gente caminha com um solo, com uma base para a gente conseguir agir, a gente tem mais clareza e menos confusão, neblina nos nossos olhos. E isso é muito importante para a gente conseguir caminhar rumo ao que a gente tanto deseja. Tá, Pamela, você falou da importância e tal, mas esse vídeo aqui é para descobrir como fazer um plano de ação. E eu, como prometido, vou trazer isso para você. Um plano de ação, ele se baseia em 4 pontos principais. E agora eu quero que você preste muita atenção. Inclusive, isso é um ouro muito grande, porque é muito simples, mas faz toda e total diferença se você aplicar essas 4 perguntinhas, essas 4 coluninhas dentro do seu plano de ação. Então, já se inscreve aqui no canal e chega junto para eu te contar. O primeiro pilar, a gente quando tem um plano de ação, imagina um papel aqui, você vai separar por colunas. A primeira coluna é o quê? Qual é a ação? Qual é a meta? Então, você vai colocar lá. A minha meta é construir meu plano de carreira. Sei lá, sua meta é essa, de uma forma muito ampla, sua meta é essa, que a gente vai ter um vídeo aqui, ou já tem, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, sobre metas. Então, é sobre a minha meta. Então, o quê? O que é que eu vou fazer? Qual é a minha ação? Vai estar nesse o quê? O outro pilar que ele vem dentro dessa coluna é o como. Como eu vou fazer isso? Eu vou precisar falar com fulano e cicrano.
Ah, eu vou precisar pegar um papel e construir. Ah, eu vou precisar pesquisar tais coisas antes e fazer tais processos, depois falar com fulaninho, depois não sei o que, para conseguir fazer isso. O como, ele é muito importante. E muitas vezes as pessoas só colocam a ação e não deixam claro o como. Então fica, às vezes, meio perdido. Principalmente para aquela pessoa que às vezes perde a reunião tão importante. Pega a meta para fazer e pensa, para onde eu vou? E aí faz de uma forma que talvez não seja tão agradável para o grupo, ou que o grupo tenha enxergado um outro melhor caminho para fazer. Então aí você já percebeu que esse como, ele tem uma função muito importante de retirar ruídos. E aí a gente vai para o outro, que é o quem. Quem vai fazer isso? Quem é o responsável? Quem é a responsável? E isso eu quero que você observe, andarilha e andarilho, o quanto é importante ter essa coluna. Quando a gente não dá nome para quem vai fazer, a gente está dizendo que aquilo ali não tem dono. E é assim que as ações não são feitas. A gente tem que colocar sempre o responsável para as ações. Quando eu faço as minhas mentorias, a maioria das ações que a gente mapeia, né, quando a gente vai fazer o plano de ação para a pessoa clarear o rumo que vai seguir, etc., quando chega o momento de realizar esse plano de ação, eu sempre deixo essa coluna do quem. Por quê? Porque é muito importante aquela pessoa entender que aquela ação vai ter como única responsável ela. Então, ela tem que executar, porque ela está como responsável. Mesmo nesse sentido, o quem ele fica evidente. Então, é importante que em situações em grupo, fique também claramente evidente, para ter a responsabilidade. É aí que a gente começa a trabalhar com o famosinho advocacy, etc. É desse simples, porém necessário e crucial quem, essa coluninha que mora no plano de ação. E a última coluna é o quando. Estabeleça prazos. Quando será realizada aquela meta? Quando a gente vai cumprir essa meta? Quando vai cumprir essa ação? Isso é muito importante, tá muito claro, porque quando não temos o quando, as coisas ficam abertas. Ah, semana que vem. Não é assim o quando. Ah, ano que vem. É data. Você tá fazendo um plano de ação hoje, para daqui a um ano, bota a data exata daqui a um ano. E você vai ter que ver ali se conseguiu cumprir. Se cumpriu antes, se cumpriu depois, quando é que você cumpriu. É muito importante esse quando ele tá bem definido. Então, repaginando, são esses 4 pilares. Eu disse que ia ser básico, mas eu expliquei a importância para você de cada um. Então, você não me venha fazer um plano de ação sem esses pilares. Recapitulando, a gente tem aqui o que consiste na ação, na meta. O como, que consiste em como você vai realizar, tendo os passos e processos bem definidos, daqueles que se sua avó visse, ela ia saber como fazer aquela meta, entendeu? E o quem, que é a responsabilização do rolê, do negócio que tem que ter, e o quando, que a gente trabalha com prazos definidos, com datas. Eu não quero que você coloque de forma alguma nesse quando semana que vem. Daqui a 3 semanas. Quero datas, meu amor, datas. Porque eu trabalho com datas. Sou uma garota que pega a agenda e já promove aí, propõe uma data pra você. Então, a partir desse processo, você vai construir um plano de ação. E eu garanto, parece simples? Parece. Pouquíssimas pessoas fazem isso. E muitos projetos não dão certo por conta disso. Isso é uma coisa muito básica na gestão. Um plano de ação desse, mas ele pode ser um diferencial. E antes de terminar, eu quero falar sobre um bônus. Quando você for colocar o como nessa segunda coluna, eu vou pedir que você coloque desafios e formas que você vai conseguir superar. Então, qual é o desafio que pode aparecer para essa ação? Tal. Como é que eu vou superar? De tal forma. Pronto. Prio, porque aí você já tem um mapeamento legal, uma coisa concisa. Inclusive a sua própria procrastinação, se é um plano de ação individual. Inclusive algumas questões de desafios do grupo, e quem pegar ali também vai conseguir resolver de uma forma melhor. Terminamos esse vídeo por agora. Eu espero que eu tenha te ajudado. Me diz aqui nos comentários se fez sentido pra você. Se você vai colocar em prática, coloca PAN, eu vou colocar em prática. Mas diz aqui o que você achou também. E eu tenho 2 convites para te fazer no final desse vídeo, né? O primeiro convite é para minha mentoria Raízes, que ela é aberta de forma contínua
E para você ter mais informações, vai no link aqui embaixo que você vai saber. É uma mentoria com foco em clarear questões relacionadas à sua carreira e liderança. E um outro convite é pro meu camping, né? Pro meu não, pro nosso camping, que é o camping virtual, que fica lá no Telegram. É o espaço onde a gente coloca esses vídeos, onde a gente comenta, onde a gente conversa, onde eu coloco alguns áudios ali do meu dia a dia, do que é que eu entendi como solução, de curiosidades que podem te servir e te ajudar na sua travessia também por aí. Então eu fecho esse vídeo por aqui, quero super agradecer a sua intenção e até a próxima!